Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um UFSB na TV, um programa de notícias e entrevistas sobre arte, ciência e comunidades produzido no sul e extremo sul da Bahia por professores e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. A cada semana vocês conhecem um pouco mais sobre história e atualidades de nossa região. UFSB na TV. Hoje nós vamos falar sobre uma exposição que uniu arte e memória em uma mistura de redes, fios e histórias da comunidade pesqueira de Alcobaça, aqui no extremo sul da Bahia. Novelos, como é chamada, foi idealizada pelo egresso do curso de artes da UFSB, Henrique Tarlé, e por André Domingues, professor de artes do campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas. As ações artísticas foram iniciadas no componente curricular Ateliê em Artes e Comunidades, que integra o currículo do Bacharelado Interdisciplinar em Artes da UFSB. No quadro Notas Culturais, Yasmin Figueiró apresenta as novidades do 6º Festival Estudantil de Audiovisual, o FESTA, projeto de extensão da UFSB que dá visibilidade à produção audiovisual universitária baiana. E no quadro Direitos em Pauta, recebemos a advogada Denise Reis Santos, egressa do curso de Direito da UFSB, que nos apresenta a CAAB, Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, um braço assistencial da OAB Bahia, a Ordem de Advogados do Brasil, que apoia a profissão de advocacia em Porto Seguro. Eu sou Henrique Tarlé, artista visual, graduado pela UFSB. Tenho trabalhos multidisciplinares. A maioria desses trabalhos costumam abordar temas de mar, essa coisa marítima, mas também perpasso por temas da homoafetividade e ecoativismo. Eu sou André Domingues, professor na UFSB, trabalho com música e fui me meter nas artes visuais a partir da proposta interdisciplinar da universidade e muito da amizade, da admiração pelo meu amigo Paulinho aqui. Então, esse trabalho Novelos que a gente vai mostrar tem muito a ver com o que acontece na UFSB, a ideia de comunidade e tudo mais, e com a nossa própria amizade. Com certeza. Novelos estreou no Prado, sede do Prado, e agora chegou a Alcobaça, do lado da entrada do Novelo, onde tudo isso foi feito. As obras partiram de uma deriva com a coleta de coisas que a gente visse na rua e que pudessem carregar a memória, a vivência da comunidade. Essas obras, elas carregam nomes pensados no diálogo não, num vocabulário muito da comunidade. A gente tem Amaziada, Vento Sul, Bença, que todas essas palavras são palavras que permeiam ali o cotidiano dos novelenses, que são, assim como são nomeados, moradores do Novelo. A gente está com essa exposição aqui em Alcobaça, ela é muito importante, como o André citou, na entrada do Novelo, com novas obras que a gente não tinha no Prado. A gente está com A Pescadora e uma obra interativa pensado para as escolas, para os alunos, para que eles possam produzir essa obra em coletivo a partir da experiência que a gente teve na comunidade, onde eles vão até a comunidade e vivenciam essa experiência da deriva pelo Novelo, fazendo as coletas para contribuir com essa obra coletiva. Os Novelos nasceram de um curso da UFSB, Ateliê em Arte e Comunidades, e eu pensei numa comunidade que eu quisesse conhecer, assim, pegar as memórias dela, né, os vestígios da vida dela. E aí pensei em Alcobaça, Novelo, e pensei no Paulinho direto, porque você, para mim, é o guia dessa cidade, é a pessoa que me apresentou tudo.
Bem, né? Eu sempre morei no Novelo durante uma boa parte da minha vida. Passei toda a minha infância, toda a adolescência morando no Novelo. E eu acho que essa relação, sabe, do Novelo, das pessoas que parece que estão juntas, o senso de comunidade. Tem as discórdias, mas parece que estamos todos unidos por uma mesma coisa. É um bairro que é composto de uma comunidade pesqueira. A maioria dos seus moradores são pescadores e marisqueiras, então tem toda essa relação de mar e rio dentro da comunidade.
Uma coisa é uma coisa. Notas culturais da UFSB. Estamos aqui no Sesc Porto Seguro para acompanhar a 6ª edição do Festa, Festival Estudantil de Audiovisual, um projeto de extensão da UFSB que tem fortalecido e fomentado o audiovisual estudantil de Porto Seguro e região. A 6ª edição do Festa aconteceu entre os dias 10 e 13 de setembro. E a sua programação contou com oficinas de capacitação, rodas de conversas, debates e mostras de curtas-metragens produzidos por estudantes de diferentes níveis de ensino. O Festa surgiu em 2018 como parte das ações do programa de extensão Imagina Circuito Permanente de Audiovisual. Na época, a gente tinha uma demanda por criar uma janela de exibição para a produção dos curtas-metragens produzidos pelos estudantes aqui da região, que não tinham muitos espaços para circular a produção. Então a gente criou o festival naquela época para poder exibir os filmes daqui, mas a gente também quis ampliar a oportunidade e exibir, fazer circular filmes estudantis de outras cidades do estado da Bahia. Então a gente criou esse festival, que é um festival não competitivo e de caráter regional, então ele inclui estudantes de todo o estado da Bahia, e a gente foi descobrindo que o diferencial desse festival era ser feito em interlocução com a educação básica. Então, a gente começou em 2018 já ocupando o espaço de uma escola e desde então a gente vai tentando construir essa interlocução com a educação básica. Eu sou Davidson Chioki, realizador do curta Sankofa, que foi exibido no Festa. Sankofa conta um pouco da história da escritora baiana Aquatune, a procura dela sobre seu passado, sobre o processo de escrita dela e as barreiras que ela encontra durante essa caminhada de procurar encontrar um passado ancestral. A primeira vez que eu participei do Festa foi em 2021. Eu era bolsista na época, designer, fazia a montagem ali, participei da curadoria depois na edição de 2022. Então eu já estava ali nesse processo, então eu já conheço bastante o festival, mas é importante o festival estar presente aqui no interior, circular filmes de realizadores estudantis daqui da região, do estado, que também estão nesse processo de criação, de encontrar sua própria linguagem, de saber como contar narrativa e quais narrativas contar, isso dentro do ambiente que a gente considera um ambiente para experimentação, que é o ambiente acadêmico. Então é muito interessante ver o Festa, como que ele está crescendo, se desenvolvendo aqui no espaço do Sesc também. Então fico muito feliz de ter o Sankofa aqui, meu segundo curta no festival, então estamos aí juntinho, né? Além do audiovisual, o festival também abriu espaço para outras linguagens artísticas. O coletivo Híbrida trouxe a exposição que ocupou o hall do Sesc durante o festival. Eu sou Emílio Tupinambá e eu organizei essa exposição através do coletivo Híbrida, um coletivo que ele atua com projetos culturais de exposições e mostras de artes e outras atividades desde 2023. A gente tem trabalhado com o Festa desde esse ano, de 2023, que foi quando foi originado o coletivo Híbrida, através de uma feira de arte. E aí depois de algumas atividades a gente transformou o coletivo Híbrida em um caráter de hibridismo identitário, né, da racialidade baiana. E a gente começa a trabalhar com a pauta afro-indígena, a pauta cabocla também, e tudo isso que interpola essas questões, né? Então a gente trabalha com mostras e com pesquisas de artistas que retratem essa resistência afro-indígena aqui no sul da Bahia. E aí a gente tem sempre tentado trazer à tona a potência que esses corpos trazem, né, nas suas vivências. Então a gente tem pessoas LGBTs, mulheres e todo esse aglomerado de comunidades que formam, de fato, o que a Bahia é. Meia Nina, eu sou multiartista, sou ilhéense, estou aqui no Festa, né, na exposição da Híbrida Raiz de Terra, com os meus 2 quadros, Bate Cabeça, Abre Cabeça e Fazinha. Esses 2 quadros, eles são retratos familiares
né? Então, esse aqui é um retrato da minha mãe, esse aqui é um retrato da minha avó. Minha mãe também é de Ilhéus, minha avó é de Valença. É minha segunda exposição aqui no Festa. Eu tive na primeira edição de 2023, também com curadoria de Midiô. Foi muito especial e está sendo muito especial voltar aqui com essas duas novas produções, né? É muito importante a gente ver também quanto que a gente evoluiu, ver a arte das outras pessoas aqui, né? Ver todo esse movimento lindo que está sendo construído e poder fazer parte disso é muito gratificante. O Festa já se consolidou como um espaço de criação, aprendizado e intercâmbio entre estudantes e artistas, fortalecendo a produção audiovisual da região e inspirando novas gerações a contar suas próprias histórias. E já tem data para o próximo Festa? Então, o Festa agora ele é um evento bianual, porque a nossa equipe, por enquanto, ela ainda é um pouco reduzida e a gente, dimensionando os esportes da vida na universidade, do trabalho que dá, organizar um festival desse porte, a gente está planejando fazer o festival daqui a 2 anos. Mas a gente está também pensando em novidades para a próxima edição. Então aguardem que vai ser ainda melhor. Mas vai ter. Direitos em pauta. Então, sabemos que na UFSB, enquanto você estava aqui, você se dedicou à pesquisa em filosofia da arte e filosofia política. Como que essas áreas influenciaram a sua visão crítica sobre o direito e a sua atuação profissional também? Então, durante a minha graduação, eu participei de 3 projetos de iniciação científica. 2 deles foram em filosofia da arte, mais voltado para a filosofia de Nietzsche e muito para o primeiro livro dele, que se chama O Nascimento da Tragédia. Então, durante essas 2 iniciações, né, estudei essa parte mais estética, que também influenciou no meu TCC do BI, e também foi nesse mesmo caminho. Fiz uma outra iniciação científica, que foi em filosofia política, mais voltada para o lado dos aspectos contratualistas e a formação do Estado e da sociedade no Brasil. E o meu TCC do direito, eu voltei novamente a Nietzsche, mas trabalhei uma relação da filosofia de Nietzsche com as teorias da pena. Então, assim, embora tenha um pouquinho ali da filosofia política, Nietzsche e a filosofia estética prevalece um pouco, né? Então, assim, é importante ter essa visão ampla. Embora eu seja formada em Direito, né? Eu tenho uma visão mais ampla das coisas, dentro da filosofia, dentro da estética e dentro dessa formação interdisciplinar que a UFSB oferece. E dentro da filosofia política, né, do meu projeto de filosofia política, ele tem muita ligação com a questão das teorias do Estado, da ciência política, do direito constitucional. Então, compreender essas questões de Estado, de sociedade, de contratualismo, é muito importante para você olhar os problemas jurídicos e poder oferecer soluções. E você comentou que primeiro você queria ali uma ciência da computação, depois foi se apaixonando por direito devagarzinho e se apaixonou mesmo quando você entrou na área, né? Então, como foi essa sua transição de sair daqui da UFSB, né, transição acadêmica, para a prática na advocacia mesmo? Quais os principais desafios que você enfrentou no começo da sua carreira? Dentro da UFSB, como eu realizei bastante pesquisa, eu tinha como objetivo seguir na carreira docente. Então, fazer o mestrado, fazer o doutorado, né, e posteriormente atuar como professora. Só que eu também não tinha essa possibilidade de ir para outra cidade ou para outro estado para poder fazer a pós-graduação. E eu coloquei, né, muito firmemente na minha cabeça que eu gostaria de fazer ou em filosofia ou em direito e seguir com Nietzsche, que foi uma coisa que eu trabalhei e gosto muito, né? Só que não deu certo, então eu acabei indo para a prática. Eu prestei a prova da OAB muito pela influência do meu pai, eu ofereci muita resistência em ir para a prática no direito, né? E aí passei na prova da OAB e mesmo assim eu não queria advogar. Então eu demorei um tempo para pegar a carteira, peguei a carteira e foi uma escolha feliz ter começado a advogar. E quais foram os desafios nesse primeiro momento, né? São desafios financeiros, que a gente que vem de uma realidade que não tem tantos recursos acaba se deparando, né, quando você entra. Você tem que pagar anuidade, você tem que pagar taxas, você tem que comprar um determinado tipo de roupa, você tem que produzir uma logomarca, fazer um cartão de visita, você mesmo custeia o seu transporte, a sua alimentação, então acaba sendo uma dificuldade. E também a questão
de conseguir clientes, principalmente quando você não tem uma família ali que já vem da área, quando você já não tem esse suporte. Então, como eu fui para a advocacia de uma forma mais autônoma, eu não tinha esse suporte de um escritório ali comigo, entendeu? Então essas foram as principais dificuldades, mas eu fui muito feliz porque eu tive suporte da minha família, dos meus amigos, e no momento que eu me sentia ali insegura de fazer uma audiência, de peticionar, de protocolar, de mexer nos sistemas, os meus amigos sempre estiveram comigo. E são amigos que eu levo da UFSB, entendeu? Foram muito importantes porque cada um foi para uma área e a gente vai se ajudando. Se eu arrumo um cliente, por exemplo, de previdenciário, outra colega já faz previdenciário. Se a outra colega consegue um cliente do cível, já traz esse cliente do cível para mim. Então essas relações têm sido muito importantes para esse meu começo e fortalecimento na advocacia. Nós sabemos que uma rede de apoio muda tudo, né? Sim. Ainda mais quando a rede de apoio vem ali com você desde a graduação. Então, você está atuando como advogado em Porto Seguro. Em qual área do direito você está atuando atualmente? Atualmente, as demandas que mais chegam para mim é consumidor, cível, que chega ali mais imobiliário, alguma coisa ou outra de família, e demandas extrajudiciais. Às vezes a pessoa tem um problema com multa, com retificação de registro, que a gente tenta resolver ali primeiro extrajudicialmente, e caso não consiga, né, vai para o judicial, caso seja possível. E a sua rotina? Como é que é a rotina da jovem advocacia? Como você falou, tem muita dificuldade, mas tem essa rede de apoio. Qual é a sua rotina do dia a dia quando você está com alguma demanda, enfim? Então, como eu atuo de uma forma autônoma, eu posso meio que fazer o meu horário, né? Então, assim, eu faço a minha agenda com base nas respostas que eu tenho que dar aos clientes, com as intimações que eu recebo, as audiências que eu tenho que fazer, também conforme a minha atuação dentro da OAB, né, se eu preciso realizar alguma tarefa referente à CAAB ou alguma reunião referente a alguma comissão, eu também me planejo nesse sentido, e também na questão do estudo, né, porque quando a gente entra na advocacia, a gente não deixa de estudar. Então, como são muitas áreas, a gente às vezes acaba tendo que sentar para aprender. Então, além da advocacia, como você bem falou, agora você exerce um papel institucional como subdelegado da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, em Porto Seguro. Então, o que significa ser subdelegada da CAAB? Quais são aí suas principais funções e como essa atuação contribui para o fortalecimento da advocacia local? Então, a CAAB ela é a Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, e ela é como se fosse um braço social e assistencial da OAB. Então, a CAAB participa com a realização de convênios, de parcerias com o objetivo de promover lazer, saúde, esporte para advogado. Não só para o advogado, como também para os dependentes e para os estagiários inscritos na OAB. Então, é importante que, para além dessa área profissional, o advogado tenha suporte, né? Sim. E há projetos ou ações voltados ao bem-estar e valorização da jovem advocacia que você gostaria de falar um pouco? Sim, gostaria de destacar o projeto do meu escritório, que é o projeto que tem aqui em Porto Seguro, e na sede da OAB temos 2 salas destinadas ao advogado. Então, por exemplo, o advogado que não tem escritório, ele consegue, né, ter um amparo de um local para atender o seu cliente, fazer uma reunião, de fazer uma audiência, e dentro dessas salas você tem toda uma estrutura, tem computadores, então isso traz um certo conforto, né, para a gente que está começando. Professora Denise, agradecemos imensamente por sua presença, disponibilidade e por compartilhar conosco sua trajetória. Foi um privilégio saber mais sobre como está sendo sua vida na atuação jurídica, sua passagem pela UFSB e seu trabalho na CAAB. Espero que a gente se encontre e que outros colegas da UFSB também sejam acolhidos lá na OAB por você e pelos outros egressos aqui da UFSB. E muito obrigada por ter topado participar do nosso podcast. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, estou muito feliz e espero receber cada vez mais colegas da UFSB na UAB, serão muito bem acolhidos. O UFSB na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando o nosso programa e fique por dentro de mais iniciativas que movimentam cultura, ciência e comunidades em nossa região. Até a próxima semana. Sigam o UFSB na TV nas redes sociais para mais novidades.